Olá, seja bem-vindo ao nosso curso compacto de Direito e Defesa do Consumidor. Eu sou o professor Edivaldo e vou conversar sobre quem é consumidor e quem é fornecedor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Esse assunto é um assunto fácil, porém desconhecido de quase 100% dos 210 milhões de habitantes do Brasil. E qual é o meu objetivo? É tornar esse assunto conhecido, principalmente para você que nos assiste. Nós elaboramos 4 situações hipotéticas para poder ilustrar e trazer os conceitos dados pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos à primeira situação hipotética e depois a gente conversa sobre os conceitos. Uma pessoa vai a uma loja de eletrônicos, compra uma batedeira de bolo, leva para sua casa. Chegando lá, ela reúne todos os ingredientes para um bolo, coloca no recipiente da batedeira, se certifica que todos os componentes da batedeira estejam conectados corretamente, verifica a tensão do aparelho e a tensão da tomada que será ligada, está tudo correto. Ela faz a ligação, conecta lá o liga e desliga da batedeira e a batedeira não funciona. A pergunta que se faz é, ela é consumidora? Para quem reclamar? Segunda situação. Um condomínio de um conjunto de apartamentos resolve contratar uma empresa para construir uma piscina no terreno comum aos condôminos. Após a piscina ter sido construída e estar em pleno funcionamento, verifica-se que o dispositivo de drenagem da água da piscina ele apresenta um problema, podendo no futuro sugar a perna, o pé ou até mesmo uma criança. Reclama-se então para a empresa que construiu a piscina e a empresa lava as mãos. Quem pode reclamar? O condomínio pode reclamar contra essa empresa? O condomínio é consumidor? A reclamação dele está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Terceira situação hipotética. Uma pessoa vai até uma concessionária de veículos, compra um carro 0 km, sai com esse carro, no primeiro semáforo na cor vermelha, ela pisa no freio, aciona o freio não funciona e ela atropela um transeunte. A vítima desse atropelamento é consumidora? Essa vítima vai mover uma ação de reparação de danos contra o atropelante, contra a concessionária ou contra o fabricante do veículo? Veja que para mover uma ação contra a concessionária e contra o fabricante, ela teria que ser consumidora. Ela é consumidora? Quarta situação hipotética. Uma empresa faz a publicidade de um produto seu, um travesseiro Sono Bom, e nessa publicidade ela coloca que quem dormir com esse travesseiro terá 8 horas ininterruptas de sono e o melhor de tudo, a cada período de 8 horas ela rejuvenesce 15 minutos. Trata-se de uma publicidade enganosa e aí eu quero saber de vocês, existe consumidor nessa história? Quem está habilitado a entrar com ação contra essa propaganda enganosa? Então, pessoal, agora nós vamos analisar o Código de Defesa do Consumidor, o seu artigo 2º, que fala sobre quem é consumidor, o seu parágrafo único, que faz uma equiparação, e o artigo 3º, que fala quem é fornecedor. Nós vamos trazer essas situações hipotéticas que nós elaboramos para dentro da legislação e você vai entender certinho quando que você é consumidor e quando que você não é consumidor. Vamos lá. Veja o artigo 2º, pessoal. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Vem para mim. Então veja que o artigo 2º ele traz alguns elementos, alguns requisitos
para nós enquadrarmos aquela primeira situação. Aquele que adquire ou utiliza serviço. Então a pessoa foi até a loja e comprou um produto, comprou uma batedeira de bolo, ela adquiriu. A aquisição pode ser de maneira onerosa ou gratuita. Tá? Se eu ganhar de presente, eu também estou adquirindo. Mas no nosso exemplo, na nossa situação hipotética, ela foi até a loja e comprou o produto, ela adquiriu. Então, pessoa física foi até a loja e adquiriu um produto. E ela adquiriu para fins de utilização dela, então ela é destinatária final, porque ela adquiriu para ela utilizar, ela não comprou essa batedeira para revender, ela comprou para a utilização dela. Então ela é destinatária final. Vamos verificar novamente o exemplo e jogá-lo dentro da lei. Vejam, uma pessoa comparece a uma loja de eletroeletrônicos e compra uma batedeira de bolo. Já em sua residência, no recipiente da batedeira, mistura todos os ingredientes de uma receita para bolo, certifica-se de que todas as peças da batedeira estão conectadas corretamente, confirma a tensão do aparelho e da tomada e então liga a batedeira, mas infelizmente a batedeira não funciona. Como nós dissemos, é uma pessoa física que adquiriu um produto para o seu uso, ou seja, destinatária final, logo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, quem é o fornecedor responsável é o lojista ou o próprio fabricante. Como nós dissemos, se quem vendeu foi a loja é responsável. Mas também pode ser demandado o fabricante, aquele que fabricou a batedeira. Onde que está isso, Edivaldo? Vamos ver no artigo 3º que fala de fornecedor. Veja a definição que traz o artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ora, se fornecedor é também aquele que comercializa, o lojista que comercializou a batedeira de bolo é responsável pelos danos que a batedeira apresentou. Os danos, os problemas, né? Digamos assim, que a batedeira apresentou. Vamos ver agora o parágrafo 2º, ou melhor, o parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós vamos chegar à conclusão da segunda situação hipotética. Vamos dar uma olhada. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Intervir na relação de consumo é comprar ou ganhar, tá? Porque consumidor é aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Intervir na relação de consumo é a utilização, é a aquisição daquele produto de maneira onerosa ou gratuita, né, como destinatário final. O condomínio, ele agiu como destinatário final. Ele fez a contratação da construção de uma piscina. E nós vimos lá no artigo 3º que o construtor também é fornecedor de produtos e serviços. Beleza? Vamos ver agora a hipótese terceira, né? Aquela situação hipotética terceira, e essa é bacana. Essa vai estar dentro do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos dar uma olhadinha nela novamente e olhar o artigo 17. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, olha lá embaixo, que seção que é essa? Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Continuando então, para os efeitos desta seção,
equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Ou seja, se todas as vítimas do evento, e a lei aqui não fala se adquiriu, se está utilizando, aqui são aquelas vítimas em potencial de um evento danoso que o produto ou serviço causou. Então, equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. O que é que significa? Que aquele cidadão que foi vítima de atropelamento pode demandar contra a concessionária ou contra o próprio fabricante do veículo. Vamos dar uma olhadinha. Como nós já sabemos qual é a situação hipotética, vamos para a solução dele. De acordo com o artigo 17, para efeitos desta seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Logo, a vítima do atropelamento é equiparada a consumidor e poderá demandar responsabilidade contra a concessionária que vendeu o veículo ou pode trazer os dois juntos ou uma pessoa só, ou contra o próprio fabricante. Viram só, pessoal? É simples. Mas aí eu pergunto, de onde que nós tiramos que ele pode demandar, que ele pode entrar com uma ação judicial contra a concessionária ou contra o fabricante? Lá do artigo 3º. Ou seja, a concessionária ela faz a venda, a comercialização e o fabricante faz a fabricação. Quem fabricou é responsável e quem vendeu também é responsável. Portanto, olha que coisa interessante nessa situação hipotética. A vítima de atropelamento, ao invés de demandar contra o dono do veículo, aquele que acabou de sair da concessionária, talvez essa pessoa nem tenha condições financeiras de arcar com as despesas médicas dele, com os remédios, de repente ele até faleceu e a família está entrando com ação na justiça. Essa pessoa, o proprietário do veículo, talvez não tenha condições. Então vale muito mais demandar contra a concessionária, contra o fabricante, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, do que demandar contra o proprietário do veículo, de acordo com o Código Civil. Viram só como o Código de Defesa do Consumidor pode contribuir para nos favorecer? E agora nós vamos para o quarto e último exemplo, ou seja, a quarta situação hipotética. E para isso nós vamos olhar o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Uma empresa veicula uma propaganda em rede nacional de televisão sobre um dos seus produtos, o travesseiro Sono Bom. Na publicidade é noticiado que quem dormir com esse travesseiro terá 8 horas de sono ininterruptas e a cada período de 8 horas rejuvenescerá 15 minutos. Trata-se de uma propaganda enganosa. Qual é a solução para essa situação hipotética? De acordo com o artigo 29, para fins deste capítulo e do seguinte, equipara-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas. Logo, ainda que não haja nenhuma pessoa ofendida pela propaganda, ela não deixou de ser enganosa e sujeita a empresa a uma ação judicial de responsabilidade objetiva. Volta para a gente. Vejam, o artigo 29 ele está protegendo um potencial dano. Mesmo que ninguém reclame, a propaganda não deixou de ser enganosa e ela tem, sim, o potencial de atingir esses consumidores. Portanto, cabe ao Ministério Público, cabe às associações consideradas há mais de um ano, constituídas há mais de um ano, entrar com uma ação coletiva contra essa empresa e talvez até reparadora de danos, caso haja vítima desse evento. Tudo bem? Com essas 4 situações hipotéticas, nós fechamos tanto o conceito de consumidor como o conceito de fornecedor. Ok? Tranquilos, pessoal? Então,
essa aula se dar por encerrado e vamos para o próximo vídeo, para a próxima aula. Espero vocês por lá. Sucesso, tudo de bom!